Olá, bom dia. Estamos hoje na nossa aula, vamos fazer referência às primeiras plantas vascularizadas segundo a nossa classificação atual. Na nossa aula anterior estudamos as briófitas, que eram aquelas plantas avasculares, e hoje nós vamos, repito, segundo a classificação, dar continuidade ao filo das plantas, ao reino planta, e vamos aqui hoje tratar das primeiras plantas vascularizadas e sem sementes, tá? Que são as pteridófitas. Sabemos que a classificação, ela ficou assim, digamos, fundamentada, levando em conta a presença ou ausência desta vascularização, a presença ou ausência da semente e a presença ou ausência dos frutos. São 10 filos que compõem hoje o reino planta, ok? Aqui, gente, nas pteridófitas, que são plantas vasculares, esse termo vascular vem de vasos. Então foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema próprio de condução da sua seiva. Nós temos 2 tipos de seiva: a seiva bruta ou mineral e a seiva orgânica, elaborada, construída durante a sua vida. Então essas 2 seivas, elas são conduzidas ao longo deste vegetal, carreando, conduzindo, transportando todos esses nutrientes capazes de manter o seu metabolismo vital. Muito bem. Essas pteridófitas, gente, são plantas muito antigas. São plantas que já construíram, digamos assim, elas são responsáveis pelo florestamento, pela existência de extensas florestas em todos os continentes. São plantas que atingem 30 metros de altura, 1 metro de diâmetro no seu caule. Então são plantas bastante robustas, plantas de grande porte, podemos dizer assim. Elas no passado, segundo a história, elas foram se decompondo, caindo, vamos dizer assim, se deteriorando, e onde isso aconteceu, que houve preservação deste conteúdo não decomposto, se transformou em verdadeiras fontes de fornecimento de energia do carvão. Então está sendo hoje, inclusive, ainda muito explorado em função da existência destes resíduos, destes fósseis, como dizer assim, destas pteridófitas, que estão sendo utilizados na extração da energia carbonífera. Gente, existem 2 filos que representam as briófitas. Então nós temos as pteridófitas, que aqui é representado pelas samambaias, avencas e cavalinhas e outras, tá? E as licopodiófitas, que está representada pelos licopódios e pelas selaginelas. Então, estes 2 filos foram os primeiros, repito, que apresentaram o sistema de vascularização. Antes da existência dos vasos, nós vimos lá nas briófitas que a condução deste nutriente, ou desta seiva, ela se dava por difusão célula a célula. Lembram? Aqui, já nas pteridófitas, deixou de existir, tá, aquela condução primitiva, a veiculação primitiva, e passou a ser conduzida dentro de vasos. Muito bem. Seguindo aqui ainda essas características gerais, gente, elas apresentam no esporófito, que é uma fase, nós vamos ver lá no ciclo de vida, na fase esporofítica, ou na fase do esporófito, apresentam 2 tecidos, tá? Que é o xilema e o floema. O xilema, gente, é aquele tecido que vai permitir, tá, a veiculação da seiva mineral. É lá onde nós vamos encontrar os vasos xilemáticos, que são os vasos que conduzem aquela seiva mineral.
é onde a planta consegue retirar água e nutriente do solo através das suas raízes e conduzir através desses vasos, desse xilema, até as folhas, onde vai haver o processo da fotossíntese. Sabemos nós que lá a nível da folha, tá, é que se realiza o processo de fotossíntese, graças à presença da água, que reage com dióxido de carbono quando é incidido ou quando é excitado a nível de cloroplasto, tá, as clorofilas, pelo fóton de luz, que acontece aquela reação química transformando a energia luminosa em energia química em energia luminosa em energia química, tá bom? Que produz o ATP, que na verdade é a energia que todos nós e os vegetais, os seres vivos, utilizam para desenvolver o seu metabolismo. Existe também o floema, tá? Que é aquele que conduz a seiva orgânica. Veja que a seiva mineral ela é extraída do solo, tá? A nível de raiz, ocorre, como nós já dissemos, pelo xilema, chegando até a folhagem. Ocorre a fotossíntese na folhagem, onde estão as clorofilas. De lá é carreado, digamos, no retorno, pelos vasos floemáticos, ou pelo floema, tá? Essa seiva elaborada, essa seiva construída, que na verdade são os componentes orgânicos, a glicose e outros, tá? Então eles são veiculados e isto favorece este equilíbrio circulatório, favorecendo a todo o metabolismo desta planta. Continuando, as Pteridófitas, diferentemente das briófitas, por elas apresentarem alternância de geração, ou seja, elas passam pelo ciclo de vida haploide e diploide, tá? E verifica-se que a fase mais longa, predominante, é a fase esporófita diploide. Então, no momento que elas saem da fase esporófita diploide, tá, para a haploide, essa fase esporofítica, gente, ela é duradoura, ok? Já a gametófita, ela é pouco desenvolvida. Então, nesse ciclo, repito, de vida das Pteridófitas, a fase duradoura, a fase, digamos, preponderante é a esporofítica, tá? E aquela fase menor, curta, é gametofítica, ou seja, na síntese dos gametas. Na fase do esporófito, ou seja, este esporófito, uma vez formado, ele, no seu processo de germinação embriológica, ele vai formar a raiz, o caule e a folha. Sabemos nós que a raiz, o caule e a folha são características que passaram efetivamente a surgir aqui nestes vegetais que apresentaram vascularização ou circulação. Então, as raízes nada mais são do que estruturas especializadas na fixação desta planta no solo. Além de fixar, gente, é de lá onde é extraído todos os componentes minerais para a sobrevida deste animal. O caule, ele é a estrutura, digamos, de sustentação, é a estrutura que cresce no sentido contrário à raiz. A raiz cresce no sentido do solo, vamos dizer assim, tá? De geologia para profundidade, e o caule no sentido contrário. E é neste caule onde acontece a fixação, a circulação, a veiculação de toda a seiva, orgânica e mineral, tá certo? Existe também uma função muito importante do caule, é de sustentação das folhagens, da copa, e a orientação para o fóton de luz, o geotropismo. Vocês sabem que no momento da fotossíntese, o fóton de luz tem que incidir na clorofila. Então, ocorre um movimento de geotrofismo através do fóton, da estação, e um direcionamento, e isso é proporcionado pelo caule. As folhas, gente, são laminar, no geral, rico em clorofila, em cloroplastos, tá? Que são células que produzem os pigmentos, que, repito, é muito importante no fenômeno da fotossíntese, na fabricação, e é isso que classifica e caracteriza
os vegetais como autótrofos, porque eles fabricam seus próprios alimentos. Como característica também das pteridófitas, gente, apresentam células com alto grau de especialização, tá? Ou de diferenciação. Elas se multiplicavam, vamos dizer assim, se diversificavam segundo as suas necessidades. Por exemplo, então nós temos células diferenciadas na construção do sistema dérmico, células diferenciadas na construção do sistema vascular e células diferenciadas na construção do sistema fundamental, que é o parênquima. O sistema dérmico, gente, além de ser importante, por exemplo, na fixação, na sustentação do vegetal como um todo, de defesa, para que não haja, digamos, desidratação, então a derme funciona como a nossa pele. Então esse sistema dérmico protege, sustenta, dá dureza, firmeza, impede que essa planta desidrate. E é nesse sistema dérmico também que acontece a veiculação xilemática, correto? Então veja a importância desse sistema dérmico, que são construídos por células que se diferenciam para a construção desse sistema. O sistema vascular, como nós já dissemos, é formado por aqueles dois tecidos, tá? O xilemático e o floemático, ou seja, o xilema e o floema, que são vasos, são tecidos especializados que formam vasos que servem para a condução e veiculação de toda essa seiva, elaborada e natural, ou seja, mineral retirada do solo. O sistema fundamental, gente, nós sabemos que entre esse sistema dérmico, vascular, existe o parênquima, que é aquele espaço preenchido entre essas camadas de célula. Então, este parênquima, ele é muito importante porque apresenta três, por exemplo, o parênquima clorofiliano, o parênquima amelífero e o parênquima aerífero. Esses parênquimas, como nós já dissemos, que são tecidos intermediários que estão situados entre esses outros tecidos especializados, diferenciados por células especiais, eles também apresentam esta, digamos, especialidade. Por exemplo, o clorofiliano, a nível lá das folhas. Então, a nível lá do limbo, da pele, digamos assim, das folhagens, da folha, encontra-se esse sistema parenquimatoso, onde vai ser construído a clorofila, que nada mais é, gente, do que o pigmento, que é responsável pelo processo de fotossíntese. E o amelífero é outro sistema muito importante. Sabemos nós que os vegetais são autótrofos, eles produzem a sua energia, produzem o seu ATP. E vem de onde? Da glicose, dos componentes orgânicos, tá? Produzido pelo processo de fotossíntese. O excesso dessa glicose, que não é utilizado, por exemplo, para as suas atividades metabólicas, ou seja, aquela glicose que não é transformada em ATP para que o vegetal utilize como fonte de energia, ela é depositada na forma de amido. E é aqui onde o sistema parenquimatoso amelífero serve, ou é lá onde é efetivamente depositado estes amidos, que nada mais são do que depósito de glicose. É um armazém, é uma casa de energia armazenada para ser utilizado, por exemplo, por nós consumidores. Quando nós comemos o vegetal, nós estamos comendo o que ele tem de reserva energética, na forma de amido, um exemplo. E o parenquimatoso aerífero, gente, é porque nós sabemos que existem vegetais, algumas samambaias ou algumas pteridófitas que apresentam raízes aéreas, raízes que, pela impossibilidade da extração, da extração dos elementos até na sua respiração, essas raízes, formadas por esse tecido aerífero, proporciona exatamente a captação deste mineral, deste componente inorgânico, ok? Gente, aqui sintetizando o que nós dissemos das pteridófitas, das suas características, diz o seguinte, que o desenvolvimento do sistema vascular e do sistema dérmico, tá,
sistema vascular e o sistema dérmico, propôs ou permitiram que estas plantas, estas pteridófitas, elas fossem colonizar áreas, digamos, mais distantes das águas, porque saíram lá as algas briófitas e pteridófitas, então elas foram se distanciando das águas, buscando aqueles terrenos úmidos. Então esse sistema dérmico e vascular, conjuntamente, eles permitiram que essas plantas fossem colonizando regiões mais distantes da água, correto? E foram efetivamente os primeiros organismos vegetais que popularam, vamos dizer assim, que povoaram regiões não aquáticas totalmente. Elas passaram a viver em regiões úmidas. Ah, professor, mas os fungos também, os musgos? Sim, os musgos deram o primeiro passo, mas muito rudimentar. Aqui já verdadeiramente como um vegetal superior, estas pteridófitas foram sim capazes, graças ao sistema dérmico e vascular. Recapitulando, o sistema vascular permite que a seiva mineral absorvida pelas plantas chegue rápido e eficiente até a folha. Como nós dissemos, os xilema buscam lá, através das raízes, a água e os sais e levam até as folhas para desenvolver a fotossíntese. E o sistema dérmico constitui uma barreira eficiente, gente, à questão da desidratação. Então, esses vegetais, eles também perdem substratos como nós. É um ser vivo. Quando a temperatura está alta, a planta perde muita água, graças ao sistema dérmico, que é uma barreira de proteção. É como se a planta ficasse resguardada a não se desidratar pelos aumentos excessivos das temperaturas ambientais. Saindo dos caracteres gerais das pteridófitas, gente, a reprodução. Existem as duas formas básicas: a reprodução assexuada, que pode ser por brotamento e fragmentação, e a sexuada, que é aquela caracterizada pela alternância de geração, tá bom? Eu quero de vocês que vocês me façam uma síntese. Não é aquela coisa de última hora. Eu quero que vocês me leiam e me enfatizem. Lá no ciclo de vida, na reprodução sexuada, as duas fases, haploide e diploide, a esporofítica e a gametofítica. Eu quero que vocês me deem aquela sequência para que vocês compreendam a importância, saber explicar e entender a fase duradoura esporofítica, a formação do esporo, e a fase gametofítica. Então eu quero que vocês me deem no papel, tá? Me mandem, porque eu vou também passar uma atividade, porém, eu já antecipo que quero que vocês me façam uma síntese, tá? Bem compreensiva, enfatizando todas estas particularidades do ciclo de vida das pteridófitas, ok? Um abraço em estar com vocês, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus.